Oi, oi, boa tarde. Deixa eu colocar aqui no slide. Eita. Isso aqui. E aí, como vocês estão? Muito bem, deixa eu colocar na página para ficar junto com vocês. Página 354. Tudo bem, eu percebi. Fiquei até preocupada, que na hora que eu vi que apareceu Luísa de novo, eu fiquei, será que é um invasor com o nome da Luísa? Mas aí eu vi que você já tinha saído, eu falei, então aconteceu alguma coisa. Bom, página 354, item 2, a gente já tinha montado a tabelinha bonitinha, né? Alguém fez o item 2? Conseguiu chegar aí na resposta do valor de X? E aí, gente, alguém? Oi, oi, Larissa. Como que você está? Bom, então vamos aí fazer o item 2, vai. Para a gente descobrir o valor de X, deixa eu dar um enunciado de novo, que a gente parou aí no meio do caminho, né? Em seu trabalho de história, Mateus compôs 8 páginas com 25 linhas de texto cada, e cada linha com 15 centímetros de comprimento. Para que fique esteticamente melhor, ele quer compor o mesmo texto em 10 páginas com 24 linhas em cada página. Então, ele quer mudar aí quantas páginas ele vai ter, ele quer mudar o número de linhas, então, para isso, vai acabar tendo que mudar aí o comprimento de cada linha, né? Qual vai ser esse comprimento novo? Então, o que a gente tem aí de grandezas? Números de... Eita, que eu fui para o slide anterior. Número de páginas, número de linhas e comprimento de cada linha. Primeira situação, 8 páginas, 25 linhas com 15 centímetros de comprimento. A situação nova, 10 páginas com 24 linhas e qual vai ser o comprimento? Temos 3 grandezas, né? Então a gente vai ter que colocar aí a situação intermediária. A gente copia um de cada lado, uma informação de cada lado, e a terceira vai ser uma outra incógnita, tá? Então, eu puxei o 8, puxei o 24 e deixei a incógnita aqui como Y. Novamente, vocês podem puxar outros valores. O importante é puxar um do lado esquerdo, um do lado direito e a terceira incógnita, e a terceira grandeza ser uma nova incógnita. Não pode puxar o X, tá? Evitem aí puxar o X. Então, se vocês quiserem, podem puxar o 15 aqui, 24, deixar aqui como Y, ou deixar aqui como Y, puxar o 10 e puxar o 15. Tanto faz. O importante é puxar um desse lado e deixar a terceira incógnita.
Ok? Muito bem. Esse exercício é do Matheus, né? Que eu deixei um recado para ele quando ele fosse assistir. Será que ele já assistiu? Bom, então vamos primeiro definir aí. Bom, então vamos primeiro aí definir o valor de y. A gente não consegue definir x sem definir o y, né? Porque se a gente for, professor, eu não posso direto já colocar o x? Não dá, porque na hora que a gente for escolher o x, definir o x, a gente tem que comparar com uma outra grandeza que tenha valores aí diferentes. Então, por exemplo, aqui, para eu definir o x dessa maneira aqui, eu preciso ter o valor de y antes. Então, não tem jeito, a gente tem que definir o valor de y antes. Ok? Então, vamos definir. Aqui é a mesma coisa, eu não posso puxar outra grandeza que eu tenho valores iguais. Eu não poderia fazer número de páginas com comprimento. Por quê? Porque o número de páginas são dois valores iguais. Então, não tem jeito, eu tive que pegar o número de linhas com comprimento. Ok? Então, muito bem. Eu tenho 25 linhas para fazer com 15 centímetros de comprimento cada. 24 linhas vai ficar quantos centímetros cada linha? Então, para 25 linhas, eu uso 15 centímetros de comprimento. Para 24 linhas, eu uso quantos centímetros de comprimento? Que primeira coisa que a gente tem que definir, se são grandezas inversamente proporcionais ou se são grandezas diretamente proporcionais. O que vocês acham? E aí? Quanto é o mesmo texto para as duas situações? Não, porque é o comprimento da linha e não o comprimento do texto. Então, quanto maior o comprimento da linha eu utilizar escrevendo o meu texto, menos linhas eu vou ter. Se eu utilizar poucos centímetros de cada linha, eu vou ter um monte de linhas do texto, né? Agora, se eu utilizar o máximo possível da linha, eu vou ter menos linhas. Então, quanto maior o comprimento de cada linha, menor o número de linhas. Tudo bem? São grandezas inversamente proporcionais. Não. Tudo bem, gente? Vocês estão meio quietos hoje? Tudo bem? Quanto mais eu utilizar a linha, maior o comprimento da linha, menos linhas eu vou ter. Vocês não fazem isso também? Quando algum professor fala assim, tem que ter tantas páginas, ou tantas linhas. Vocês escrevem 3 palavras enormes e vão para a próxima. 3 palavras enormes e vão para a próxima. Só para ter mais números de linhas. Não, vocês usam menos o espaço da linha para ter mais linhas. Eu revelo o segredo de vocês. Então, já que são grandezas inversamente proporcionais,
Esse aqui, essa razão eu montei bonitinha, mas essa razão aqui eu montei ao contrário. Não, não. Esses valores que a Vitória e a Larissa me mandaram valores. A Larissa foi do Y. Esse valor que você manda a Vitória do Y? Não é não. Mas você fez com esse mesmo formato que eu fiz ou você puxou números diferentes? Mesmo? Não, dá errado. Deixa eu ver aqui. Vocês duas mandaram o mesmo número? Tô até desconfiando aqui de mim. Não. Não é esse não. Ó, vou fazer 24y igual a 25 vezes 15. Vocês fizeram multiplicação cruzada? Por quê? Como eu inverti uma razão, eu posso fazer multiplicação cruzada. Se eu não tivesse invertido e fossem grandezas inversamente proporcionais, eu faria multiplicação direta, tá? Então, como eu acho isso meio confuso, eu crio um padrão para mim. Eu sempre uso multiplicação cruzada, sempre. Eu nunca faço direta, tá? Mas existem outras opções, inclusive a de fazer direta, como eu disse para vocês, não tem problema. Eu, professora Natália, criei um padrão para mim que eu sempre faço na regra de 3, multiplicação cruzada, sempre. Para eu poder fazer multiplicação cruzada em grandezas inversamente proporcionais, eu já pego uma razão e troco. Então, eu faço sempre esse padrão. Eu monto, analiso. São grandezas inversamente proporcionais? Se são grandezas inversamente proporcionais, eu vou pegar uma razão, trocar. Nisso que eu troquei, eu posso fazer multiplicação cruzada. Se não são grandezas inversamente proporcionais, ou seja, são as que a gente mais vê por aí, que são as diretamente proporcionais, quando são diretamente, eu não troco, eu já faço cruzado direto. Tanto que muitas vezes a gente nem monta as razões, né? A gente já faz a multiplicação aqui mesmo, cruzada. Porque vai ficar igualzinho, tá? Agora tá certo, Lari. Deixa eu ver o que a Luísa mandou aqui. Peraí. Mas a situação trinomial, eu preciso deixar a primeira grandeza igual a situação conhecida, a segunda grandeza igual a situação Não, Luísa. Você pode fazer na ordem que você quiser. O importante é puxar uma informação da situação conhecida e puxar um valor da situação desconhecida. O outro valor você coloca como incógnita. Então, tanto faz, você que escolhe. Você só não pode puxar o X. De resto, você pode fazer do jeito que você quiser, tá? Dará o mesmo resultado. O resultado que vai dar diferente é o Y. Se você puxar números diferentes do meu, o seu Y vai ficar diferente do meu. Mas o Y, ele é um degrau para a gente encontrar o valor de X. Então, o Y, na verdade, ele não tem importância o valor dele, porque vai depender dos valores que você puxou aqui. O resultado que vai ser igual é o resultado real oficial, que é o X. É o X que importa. É ele que a gente quer descobrir. O Y é só um degrauzinho, tá? Então, sim, vai dar o mesmo valor final, que é o de X, tá? O Y não. Se você puxar números diferentes, o seu Y vai ficar diferente do meu. Isso, Larissa, e esse. E sim, vai ficar com vírgula, certinho.
Então, bom, eu reconheci que aqui são grandezas inversamente proporcionais, por isso eu troquei o 15 com o y. Aí eu fiz a multiplicação cruzada. 24y é igual a 25 vezes 15. 25 vezes 15 dá 375. Vou tirar esse 24 daqui. Ele está multiplicando. Vai vir para o outro lado, dividindo. 375 dividido por 24 dá 15,625. Um número bem esquisito, mas é assim mesmo. Se vocês tiverem puxado exatamente os valores que eu puxei, vocês vão encontrar exatamente esse y, 15,625. Então, olha, eu copiei a tabelinha e eu já substituí o y aqui. Vocês não precisam fazer uma nova tabela, né? Vocês podem pegar aí e escrever do lado. É que para não ficar muito confuso aqui, eu fiz outra tabelinha. Tudo bem? Cadê a Vitória? Vitória, você enxergou onde que foi que rolou aí? Porque você chegou a me mandar um número igualzinho da Larissa. Eu até fiquei, opa, será que elas acertaram? Viu que me confundi aqui? Chegou? Então, beleza. Ah, muito bem, eu achei o y. Agora, eu vou encontrar o x. Então, vou usar número de páginas com comprimento, tá? O número de linhas eu não posso utilizar porque são os valores iguais. Tem que usar grandezas com valores diferentes, nas situações diferentes. Então, muito bem. Eu sei que 8 páginas, eu vou usar 15,625 centímetros de comprimento. Gente, eu deixei na forma decimal, se vocês quiserem deixar como fração, nem sei se dá para dividir por 3, não sei. Vocês que decidem, tá? 10 páginas, quanto de comprimento? Agora que a gente montou, ó, 8 páginas, 15,625 centímetros. 10 páginas, quantos centímetros? São grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? O que vocês acham? Quanto maior o comprimento da linha, eu vou ter mais páginas ou menos páginas? É a mesma ideia do número de linhas, exatamente. Quanto mais eu usar a linha, menos páginas eu vou ter, porque até menos linhas eu vou ter, né? Então, são grandezas inversamente proporcionais. Enxergando que são inversamente, eu posso fazer multiplicação direta, ou eu monto as razões invertendo uma delas. Ó, inverti essa aqui, ó, coloquei o x em cima e o 15,625 embaixo. Para isso, eu posso fazer a multiplicação cruzada. Então, vai ficar 10 vezes x igual a 8 vezes 15,625. Vezes 15,625 dá 125. Vou tirar esse 10 daqui. O 10 está multiplicando, vai vir dividindo. 125 dividido por 10, 12,5. Então, finalmente encontramos o nosso x. Para o Matheus,
fazer aí essa... É redação, é o texto, um texto, né? Fazer o seu trabalho de história, ele usando 10 páginas com 24 linhas, ele vai ter que usar 12 centímetros e meio de comprimento para cada linha. Tudo bem, gente? Larissa, você tinha mandado o número trocado. Ficou parecido, mas ficou trocado. Já viu aí onde que foi? Você enxergou? Tá. Então vamos para o item 3. Ai, deixa eu tirar essa coisinha amarela daqui, vai. Ai, cedo Matheus ainda. Em 5 horas, 8 torneiras idênticas lançam 15 mil litros de água em uma piscina. Em 3 horas, que volume de água 10 dessas torneiras lançam na piscina nas mesmas condições? Então, quais são as grandezas que a gente tem? Horas, número de torneiras e litros. Tá? Volume, quantidade de litros, que vocês acharem melhor aí descrever. Primeira situação, que é a situação que a gente conhece. Em 5 horas, 8 torneiras enchem aí 15 mil litros. Situação desconhecida. Em 3 horas, 10 torneiras vão conseguir encher quantos litros de água? Como a gente tem 3 grandezas, a gente não consegue fazer regra de 3 simples, então a gente tem a situação intermediária. Eu sei que em todos esses exercícios, vocês sabem que existem a situação intermediária, porque a tabela já está pronta na apostila de vocês, com uma coluna no meio escrita situação intermediária. Mas, quando acontecer de vocês se depararem com algum exercício que a tabela não está pronta, vocês precisam identificar isso, tá? Se a gente só tem 2 grandezas, a gente faz a regra de 3 simples aí que a gente conhece. Se tem mais de 2, aí já é nesse esquema aí de situação intermediária, tá bom? Então, temos 3 grandezas. Número de horas, número de torneiras, quantidade de litros. Mesmo esqueminha, gente. Vou puxar um de cada lado e deixar o outro como incógnita. Então, aqui eu puxei o 5, puxei o 10 e deixei o Y. Eu já falei para vocês que eu tenho mania de deixar a incógnita sempre do lado do X. Não é uma regra. Vocês podem deixar o Y em qualquer lugar aqui. Tá? É que eu sou uma senhora de idade com manias. Ok? Puxei um ao lado esquerdo, um ao lado direito. E o Y aí. Muito bem? Vamos encontrar o valor de Y, então, primeiro, para, enfim, a gente encontrar o valor de X. Bom, a gente não pode pegar o 5 e o 5, vocês já sabem, né? Porque são valores iguais. Então, a gente vai pegar aqui o número de torneiras com quantidade de litros. Então, 8 torneiras conseguem encher aí
15 mil litros. 10 torneiras, quantos litros vão encher? Então, 8 enche em 15 mil, 10 enche em quanto? Número de torneiras e litros, inversamente ou diretamente proporcional? Vocês acham que quanto mais torneira tiver, mais água eles vão encher ou menos água? Quanto mais torneiras tiver, mais isso, mais. Sempre que quando vocês ficarem na dúvida, se as grandezas são diretamente, vocês podem criar situações na cabeça de vocês, tá? Vocês precisam entender o contexto em si, né? Mas, por exemplo, vocês imaginam, bom, se eu tiver mais torneira, mais água vai encher. Se eu tiver menos torneira, menos água. Viu que quando aumentou um, aumentou o outro? Então, é diretamente. Tá? Mas sempre entendam o conceito e o contexto também. Que pode influenciar. Por exemplo, naquela história lá de linhas e comprimento, tem que entender que aquela situação do trabalho lá do Matheus era o mesmo texto. Tá? Então, para o mesmo texto, seria uma resposta. Se fosse escrever qualquer coisa aleatória, seria outra resposta. Então, quanto mais linhas, mais páginas, maior vai ser o texto. Tá? Quanto maior o comprimento, maior vai ser o texto. Enfim, vocês precisam sempre analisar o contexto. Deixa eu ver o que vocês estão me mandando. Isso mesmo, tá certinho. Então, já que é diretamente, não vou mudar ninguém, não vou inverter ninguém, e já vou multiplicar aqui cruzado. 8 vezes y, 10 vezes 15. 8 vezes y igual a 10 vezes 15 mil. 10 vezes 15 mil dá 150 mil. Aí, eu vou tirar esse 8 daqui, trazer para cá, dividindo. 150 mil dividido por 8 dá 18.750 litros. Muito bem, para quem achou o Y. Gente, se alguém tiver dúvida, manda mensagem. A Lari mandou, deixa eu ver, Lari. Tá certo. Acertou o X também. Vocês pegaram o jeito. Elemar tá certo, mas essa vírgula aí que não existe. Se ela significa um ponto de 1000, aí existe. Era um ponto, então tá certo. Arrasaram, já até encontraram. Então, muito bem. Repeti a tabela e agora eu substituí o valor de Y. O Y a gente já encontrou, vale 18.750. Agora vamos para a nossa incógnita real oficial, que é o X. Então, ó, eu vou fazer a grandeza de horas com a grandeza de litros. Por quê? Porque a de torneira aqui são valores iguais e a gente não pode fazer. Então, 5 horas, as torneiras enchem em 18.750 litros. Em 3 horas, elas vão encher quantos litros? Bom, grandezas inversamente proporcionais ou diretamente proporcionais? Quanto mais horas as torneiras estiverem lá, vai ter mais litros de água ou vai ter menos litros de água? Quanto mais horas as torneiras estiverem lá abertas, mais água vai ter. Então, se aumentar um, aumenta o outro, quer dizer que são grandezas diretamente proporcionais. Vitória, tá certo, só tem um númerozinho aí no meio que tá a mais. Tu deve ter digitado errado, eu acho. Colocado sem querer.
Esse 1 aí, depois do 5. 5. Ah, meu Deus, minha porta aqui de casa bateu, que me susto. Bom, então são grandezas. Ah, tudo bem. Se são grandezas diretamente proporcionais, não mudo ninguém de lugar. Deixo bonitinho assim essa razão. Essas razões, né? E aí eu faço a multiplicação cruzada. 5 vezes x igual a 3 vezes 18.750. Tá. 3 vezes 18.750 dá 56.250. Vou tirar esse 5 daqui, ele está multiplicando. Vou trazer para o outro lado, dividindo. 56.250 dividido por 5 dá 11.250 litros. Encontramos o nosso X, 11.250 litros. Tudo bem? Arrasamos. Arrasaram. Muito bem. Gente, se alguém tiver dúvida, manda mensagem. Tem uma galera que fica quietinha aí que não fala comigo. Se não estiver entendendo, manda mensagem, tipo, que? Ponto de interrogação. Pro 4. Vitória, você achou o errozinho do 1? Se você ficar com dúvida, você me fala também, tá? Isso. Bom, item 4. 6 máquinas trabalhando ininterruptamente 8 horas por dia produzem determinado lote de peças em 6 dias. Como 2 dessas máquinas apresentaram defeito, quantas horas por dia durante 5 dias as máquinas sem defeito deverão funcionar para produzir o mesmo lote de peças? A oscilação derivada do X. Entendi. Bom, quais são as grandezas? Máquinas, horas e peças. Então, número de máquinas... Ah, desculpa, e dias. O lote de peças é o mesmo lote, né? Então, número de máquinas, horas e número de dias. Qual é a primeira situação que já é descrita para a gente? 6 máquinas trabalhando 8 horas por dia fazem esse lote aí dessas peças em 6 dias. Qual que é a situação desconhecida? A situação desconhecida tem uma cilada Binom. Tá? Vamos ver se vocês enxergaram isso. Aqui, ó, tá dizendo que 2 apresentaram defeito. Então, tem 4 trabalhando. Essa aqui é a cilada. Talvez vocês tenham já pensado, ah, são 2 máquinas trabalhando, e colocado 2 aqui. Ah, tá. Então, 2 ficaram com defeito, então nós temos 4 trabalhando. E aí, eles querem saber quantas horas. Aí, a nossa incógnita vai estar aqui, para ser feito em 5 dias. Muito bem, vamos puxar um de cada lado aí e deixar uma incógnita. Eu, como disse para vocês, que sou uma senhora de idade com manias, deixo sempre a incógnita do lado do X, não é uma obrigação, tá? Então, ó, puxei 6 aqui,
Puxei o 5 daqui e deixei o y do lado do x. Podem fazer de outro jeito, vocês podem puxar, deixar o y aqui, puxar o 8, puxar o 5, deixar o y aqui, puxar o 8, puxar o 4, o y aqui, puxar... Ah, eu já falei essa opção. Tanto faz. Podem deixar o y no meio, mas puxar o 6 e o 4. Tanto faz. O importante é puxar um de cada lado e o terceiro espaço aí ser o y. Muito bem. Então, vamos definir aí. Primeiro, vamos definir o y. Vou usar aqui horas e número de dias. Por quê? Porque o número de máquinas não muda, porque foi o número que eu puxei. Então, não vale usar esse. Então, 8 horas, vamos ter 6 dias de trabalho. Quantas horas para 5 dias de trabalho? Grandezas inversamente proporcionais ou diretamente? Muito bem, inversamente, quanto mais horas eu trabalhar, menos dias eu vou ter que tempo gasto aí, menos dias gastos para poder fazer esse lote aí dessas máquinas, dessas peças. Então, como são inversamente, eu troquei o 6 com 5 aqui, ó. Troquei para poder fazer multiplicação cruzada. Então, 5 vezes y é igual a 8 vezes 6. Então, tá aqui, ó, 5y igual a 8 vezes 6. Isso. 8 vezes 6, 48. 5 eu vou tirar ele daqui, ele tá multiplicando, vai vir dividindo. Nossa, tá meio afastado, né? 48 dividido por 5, 9,6. Então, para ser feito aí em 5 dias, eles vão ter que trabalhar 9,6 horas por dia. Descobrimos o valor de y. Então, eu copiei a tabela e já coloquei aqui 9,6 para o y. Bom, agora vamos para o x. Vou pegar aqui essas grandezas, número de máquinas e horas. Por que não posso pegar dias? Porque são os valores iguais. Bom, 6 máquinas fazem 9,6 horas por dia. 4 máquinas vão fazer em quantas horas aí por dia? Inversamente ou diretamente? Isso, certinho. Bom, são grandezas, isso, inversamente. Quanto mais máquina tiver, menos tempo eles vão gastar para fazer o lote de peças, né? Então, enquanto um aumenta, o outro diminui, quer dizer que são grandezas inversamente. A gente monta, só que eu troquei esses aqui de lugar, ó. Coloquei o x em cima e o 9,6 embaixo. Tem 1 minuto. Deixa eu tirar print. Terminem esse 4. O 5, ele tem uns detalhes aí diferentes, umas informações a mais. Vocês podem ver que tem 4 grandezas e não só 3, igual a gente estava fazendo. Mas vocês podem tentar fazer. Tentem no intervalo. Tentem usar a cabeça de vocês, qual caminho vocês vão achar que vai chegar na resposta, tá? E a gente já volta aí no intervalinho, a gente faz esses 5 também, 4 e 5. Até daqui a pouquinho, gente.